E iremos começar com uma grande tradição cristã, que é a Igreja Católica Romana. Como essa instituição estrutura e apresenta os elementos da fé que essa igreja professa. É uma instituição importante, muito antiga, e não deve ser passada em branco quando o assunto é dogmática ou teologia sistemática. Então, eu escolhi aqui, para apresentar o pensamento dessa instituição, um teólogo de renome, bem conhecido no meio católico romano, o Gerhard Ludwig Müller. Se eu não estou enganado aqui, o nome desse homem foi até cotado como um dos principais para exercer o papado no último conclave. Nós sabemos que não foi ele o escolhido, foi outra pessoa, mas ele era um dos nomes mais cotados para substituir o Papa Francisco. Por que então que ele foi escolhido para os propósitos aqui da nossa aula? Porque além de ser uma grande influência na teologia católica romana, ele tem uma dogmática traduzida para o português. E ali ele faz a estrutura e a abordagem do pensamento sistemático segundo a sua visão como teólogo católico romano. Vamos a ela então para percebermos como essa instituição estrutura e apresenta a fé que professa. O nome dessa dogmática é Dogmática Católica, de Gerhard Ludwig Müller. Essa dogmática está estruturada em 12 capítulos. No capítulo 1, ele fala sobre a epistemologia da teologia da revelação. No capítulo 2, o ser humano como destinatário da autocomunicação de Deus é o tema dessa seção, ou seja, antropologia cristã. No capítulo 3, ele fala sobre a autorrevelação de Deus como criador do mundo. Em outras palavras, a doutrina da criação. No capítulo 4, ele fala sobre a autorrevelação do Criador como Deus de Israel e Pai de Jesus Cristo. Essa é a teologia própria, teologia propriamente dita, o estudo sobre Deus. No 5º capítulo, ele desenvolve o tema da revelação de Jesus como Filho do Pai e mediador do reino de Deus. É a cristologia / soteriologia. Ele fala sobre a doutrina de Cristo e sobre a doutrina da salvação. Indo para o capítulo 6, ele aborda a revelação do Espírito do Pai e do Filho. O Espírito que procede do Pai e do Filho. Isso aqui ele tira isso aqui também dos pais da igreja. Em outras palavras, é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Indo para o capítulo 7, ele fala sobre a autorrevelação de Deus como o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a doutrina da Trindade. Como a Trindade desenvolvia os laços de amor. Esse é o tema da 7ª sessão. No capítulo 8, o tema é a Mariologia, um assunto muito importante para essa instituição religiosa. A doutrina sobre a Mãe de Cristo. Modelo, e ele estrutura textualmente da seguinte maneira: a Mãe de Cristo, modelo da existência cristã e tipo de igreja. Em outras palavras, Mariologia, a doutrina, o estudo sobre Maria, a Mãe de Cristo, como está na própria dogmática, no capítulo 8. Indo para o capítulo 9, ele vai desenvolver então a temática da autorrevelação do Deus Trino na realização do ser humano, que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. No capítulo 10, a igreja, o novo povo de Deus da aliança, é o tema dessa sessão. Em outras palavras, a eclesiologia, a doutrina da eclésia, nome grego para a igreja, doutrina da igreja. No penúltimo capítulo, 11º, ele aborda a doutrina dos sacramentos. Ele vai desenvolver, como sabemos, os 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. E, finalmente, no capítulo 12º, a comunhão de vida com Deus no Espírito Santo é o tema dessa última sessão. A doutrina da graça, os meios de graça, a nossa relação com Deus no Espírito Santo. Essa foi a abordagem católica romana na visão do teólogo bem renomado Gerhard Ludwig Müller. Agora nós iremos fazer algumas considerações a respeito dessa dogmática a partir de uma visão mais protestante. Vamos fazer apenas 3 considerações aqui. A primeira é sobre a centralidade de Cristo e a Mariologia. A tradição protestante, como sabemos, vê a Mariologia, a doutrina sobre Maria, que o autor católico aborda no capítulo 8, nós protestantes vemos como uma ênfase indevida e não fundamentada biblicamente, pois essa abordagem sobre a Mariologia
desloca a centralidade da obra exclusiva de Cristo como mediador, como podemos ver em 1 Timóteo 2,5. A centralidade de Cristo ali é registrada. A teologia protestante entende que a maneira como a instituição católica romana aborda a Mariologia tende a desfocar a obra central de Cristo para Maria. É a visão protestante sobre a dogmática católica. Em segundo plano, enquanto Gerhard Müller dedica um capítulo inteiro à Virgem Maria, a doutrina da Mariologia, por outro lado, a dogmática protestante não faz da Mariologia um locus teológico, mas a compreende dentro da história da redenção como serva de Deus e exemplo de fé, sem atribuir-lhe papel normativo ou tipológico na vida da igreja. Esse é um aspecto importante em relação para trabalharmos a relação da dogmática católica para a dogmática protestante. Segunda consideração a fazer é sobre os sacramentos e a graça. Na dogmática católica, os sacramentos abordados pelo Müller no capítulo 11 são meios indispensáveis da graça, meios indispensáveis da graça. Esses meios são vinculados ao que ele chama de munus sacerdotal de Cristo, exercido pela igreja. Nós iremos aprofundar um pouco esse tema nas aulas seguintes. Em segundo lugar, na teologia protestante, os sacramentos são reduzidos de 7 para 2. São eles o batismo e a ceia do Senhor. Esses sacramentos são sinais e selos da aliança da graça, e não meios autônomos que comunicam graça, ex opere operato. Essa expressão latina significa que sai do próprio ato do sacramento uma graça que é comunicada à pessoa que se submete ao sacramento. Na teologia protestante, não há graça ex opere operato, ou seja, dos sacramentos não sai nenhum tipo de graça. Pelo contrário, os sacramentos são apenas instrumentos que confirmam a fé dos crentes, cujo fundamento é sempre a obra de Cristo e a ação soberana do Espírito. Traduzindo em outras palavras aqui, para a dogmática católica, os sacramentos são meios pelos quais graça é infundida no fiel. Para os protestantes, o ato sacramental não comunica nenhum tipo de graça, não infunde graça no fiel, mas são apenas selos, sinais que confirmam a fé dos fiéis. O fundamento da salvação dos crentes está solidificado unicamente, exclusivamente, na obra de Cristo e na ação soberana do Espírito. Nenhuma graça é infundida ao fiel através dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. É apenas uma confirmação da fé dos eleitos, digamos assim. Porque todo o fundamento da salvação, na visão protestante, e é a que eu subscrevo, está sobre a obra de Cristo. Cristo é que fundamenta. A obra de Cristo é a obra pela qual a fé do eleito, do cristão, é fundamentada, e também na ação soberana do Espírito Santo. Passemos agora sobre a última consideração, uma comparação entre a revelação e a autoridade. O capítulo inicial sobre a epistemologia da teologia da revelação já evidencia uma diferença de princípio. Ou seja, na dogmática católica, a revelação se dá pela escritura e pela tradição viva da igreja interpretada pelo magistério. A teologia católica romana, para você entender a teologia católica romana, você tem que entender essas três coisinhas aqui. Ela se baseia na escritura, pela tradição viva da igreja, e tudo isso tem que ser interpretado pelo magistério da igreja, que é a interpretação dos mestres dessa instituição. Agora, a teologia protestante sustenta a doutrina do sola escritura, somente a Escritura, entendendo que a Escritura é a única regra infalível de fé e prática suficiente para nos conduzir ao conhecimento de Deus e à salvação, sendo a tradição apenas um testemunho subordinado. E aqui eu quero tirar um ponto que às vezes é atribuído aos protestantes, mas que não é verdade.
Muitas vezes, nós somos taxados como pessoas que consideram a tradição, a interpretação dos pais da igreja, a, a literatura extra-bíblica como lixo. Isso é uma atribuição falsa aos protestantes. O protestantismo tradicional, bem como estamos estudando aqui, não considera a literatura pós-apostólica dos pais da igreja, dos mestres da igreja, como lixo. Toda essa literatura é válida, serve como fonte para a teologia sistemática, mas ela não é a regra de fé e prática da igreja protestante. Em outras palavras, toda a literatura, toda a tradição da igreja só é válida se for ratificada pela doutrina escriturística da palavra de Deus. Toda a tradição, toda a literatura tradicional, seja dos pais apostólicos, seja dos teólogos mais modernos, tudo isso só é válido se estiver subordinado à doutrina do sola escritura, do somente a escritura. É isso que significa sola escritura, apenas a escritura, somente a escritura. Não é que nós somos adeptos do chamado biblicismo enganoso, aquela pessoa que, a pretexto de considerar só a Bíblia, relega toda a tradição da igreja como lixo. Nós não fazemos isso. Nós consideramos toda a tradição literária pós-apostólica como válida, se ela estiver ratificada pela Escritura Sagrada. Então, é isso que significa crer na doutrina do sola escritura. A tradição literária cristã não é normativa se ela estiver contraposta à Escritura Sagrada, porque a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, sendo a tradição apenas um testemunho subordinado a ela.